Inclusão, um canal que você encontra acolhimento e informação. Eu sou a Janaína, eu tô vestindo uma blusa bege, tô com uma tiara com o cabelo para trás, morena, acessórios dourados, um colar com 3 cores, tenho a pele branca, os olhos castanho. Tô aqui do lado no estúdio, tô do lado da minha amiga Flávia, minha amiga de UTI, companheira. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a AFOKids, que é a empresa de órteses que melhora o posicionamento do pé, a marcha, é um aparelho muito bom para quem tem paralisia cerebral. Quero agradecer a FlexCorp, que é uma empresa de uma mãe atípica maravilhosa, da Andrea, que é uma empresa de coletes, roupas proprioceptivas, né, para melhorar a postura da criança na fisioterapia. Agradecer a Chex, que é o estúdio que a gente está aqui hoje, né, que é a empresa que nos acolheu aqui. E agradecer a Easy Cosméticos, que é a empresa que presenteia os nossos convidados, deixando os nossos convidados ainda mais belos e bonitos, com cabelos maravilhosos. E é isso. Oi, Flá, tudo bom? Oi, Jana. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, mais um episódio aqui do Vozes, né? E, bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, cabelo castanho, né? Pele moreno claro. Tenho os olhos castanhos claros. Tô com um batom cor de boca. Tô com uma blusa branca, um colar aqui mais pro dourado, um brinco pérola, atrás de mim uma parede branca, isso aí. Hoje, Jana, tô muito feliz, emocionada mesmo, Imagina. porque, como vocês já sabem, né, meu filho é autista, e toda vez que eu encontro com uma outra pessoa que também tá no espectro e tal, e eu vejo, né, essa pessoa se empoderando, sendo protagonista da própria vida, trazendo questões tão fundamentais para a sociedade, lutando pelos direitos. Ativista, envolvida. E, claro, respeitando sempre que cada um é uma pessoa, sim, né? Não que as outras pessoas e as outras crianças ou jovens ou adultos com autismo, todas têm, né, a sua luz própria. Mas hoje eu tô com um cara aqui, Jana, que ele é super engajado, ele traz muita informação para a internet, informação de qualidade, ele é autista e jovem, super inteligente. Wallace, estudante de psicologia. O Wallace é o nosso convidado. Wallace Lira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui no estúdio conversar com a gente. Bem-vindo. Bom, eu vou tentar fazer a minha autodescrição aqui. Eu sou um cara com a pele parda, eu tenho os cabelos castanhos, eu tô com uma blusa preta, né? Eu tenho os olhos castanhos também e tô com uma tiara no cabelo aí para tentar ficar um pouco mais descolado aí. Tá com o seu colarzinho do autismo. Tô com o meu cordãozinho do autismo aqui, que acho que vai ser assunto aí, vai ser pauta. Opa! E eu queria muito agradecer vocês, a Janaína, a Flávia, pessoal aí do Vozes, né? Pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E acho que vai ser um papo, tenho certeza, na verdade, que vai ser um bate-papo muito frutífero e próspero para a comunidade do autismo. Espero, né, poder contribuir. Com certeza. Wallace, vamos lá. Queria que você contasse primeiro como foi a sua infância, o seu diagnóstico, sua vida escolar. Conta um pouquinho do Wallace lá pequeno pra gente. Como é que foi isso? Bom, primeiramente, né, eu sempre costumo falar para as pessoas, eu tive um pequeno atraso de fala, né? Eu comecei a falar com 3 anos de idade, o que já não é, né, típico, né, de acordo com os marcos do desenvolvimento infantil. E só que eu fiquei muito hiperfocado depois em escrita, em leitura, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, né? É até engraçado porque quando eu tinha uns 6 anos mais ou menos, enquanto as crianças estavam brincando na rua, eu gostava muito, nas épocas de eleições, de ficar colecionando panfleto político, né? Se eu me perguntasse o nome de cada candidato da cidade, era capaz de eu saber a numeração da galera lá. E, tipo, enquanto as crianças estavam na rua brincando, eu tava assistindo horário político, eu tava me divertindo ali com aquele hiperfoco. Era cada hiperfoco absurdo, assim,
né? E quando eu tinha também, acho que 2 aninhos, mais ou menos por aí, a minha mãe, né, que conta essa história, né? Não, obviamente eu não vou lembrar dessa época, mas ela fala que ela me levou no ortopedista quando eu tinha 2 anos, porque ela e a minha avó me chamavam e era como se eu não escutasse, né? Elas sentiam isso, né? Era como se não houvesse um retorno ali, eu não olhava para elas, né? E até hoje eu tenho, tipo, muita dificuldade de olhar nos olhos. Eu olho assim, mas eu logo desvio. Então, essa foi uma característica muito marcante, assim, durante toda a minha vida, dificuldade de olhar nos olhos, essa timidez de iniciar uma interação, né? Hoje em dia, lógico, eu já estou muito mais maturado quanto a isso, eu já consigo iniciar algumas interações com facilidade, mas foi bem difícil durante a minha infância, durante o período escolar, né? Porque, por exemplo, eu estudei no ensino fundamental em uma só escola, né? Que a minha mãe, ela trabalhava lá, eu e o meu irmão éramos bolsistas nessa escola. Só que aí passou num concurso e teve que mudar de escola. E aí ela foi atrás de outra escola para nós, né? Dou graças a Deus até hoje que a minha mãe tinha condições já nessa época de pagar uma escola particular. É um motivo de eu lutar hoje em dia. É porque eu vejo que tem muitos autistas, famílias atípicas também em situação de vulnerabilidade. E por mais que eu não tenha passado por tanto sufoco, assim, em dado momento da minha vida, eu vejo que outras pessoas passaram, né? E a minha mãe, naquela época, ela pagou uma escola particular para mim e pro meu irmão, só que para mim foi um tormento. Tipo... Mas ela ainda não sabia, vocês não sabiam que você era autista nessa época? Então, nessa época já... É que eu acho que eu dei uma pulada nas etapas, mas nessa época... Não tem problema, a gente... Quando eu tinha 10 anos ali, mais ou menos, uma professora minha de português, né, ela passava muitas redações, né? Era típico dela passar redações para nós da sala de aula. E eu gostava muito, porque como eu gostava de escrever, ali era o meu momento de expor o que eu estava sentindo, o que eu passava na minha vida. E a professora foi meio que, né, me mandando redações. Eu fui falando muitas coisas. E ela desconfiou, né, de alguns comportamentos atípicos meus e também do que eu escrevia, né? Redações de cunho muito triste e tudo mais. Aí ela chamou a minha mãe na sala lá dela e elas conversaram bastante lá e a minha mãe decidiu me levar no psicólogo, né? E lá foi onde eu tive meu primeiro subdiagnóstico, até hoje eu falo, né? Chamo de subdiagnóstico porque não se concretizou, porque eu não sei, e até hoje o motivo também não quero saber, porque eu acho que voltar no passado não vai me agregar em nada, eu só vou ficar matutando isso na minha cabeça e me fervendo à toa. Mas, por motivos desconhecidos, a minha família decidiu não prosseguir. Não sei se foi por falta de informação na época, mas com certeza. Não prosseguiram, porque né? Nos 10 anos que a sua mãe teve esse primeiro contato sobre o diagnóstico, antes dos 10 anos, ela viu o atraso de fala, essas coisas, mas talvez ela não teve condição de te levar, né, para algum especialista, também alguma tem coisa o fato assim. de que a gente tem muita informação pela internet, acesso Por à isso que informação. tá vendo também os diagnósticos tardios. Tem gente adulta descobrindo o diagnóstico, aí as pessoas falam, o autismo tá na moda. Não é isso, é porque agora você tem mais acesso ao diagnóstico. E aí, a partir disso, quando que foi o seu diagnóstico mesmo, Alice? Daí, né, primeiro que eu sofri muito no ensino médio. Mas na sua infância foi uma infância boa? Porque você passou a infância praticamente sem saber que era autista, né? Eu passei a infância sem saber que eu era autista, mas assim, eu entendia que eu era uma pessoa diferente das outras, porque eu tinha episódios, né, já chegou até a ter desconfiança de labirintite na minha vida, porque eu às vezes entrava em crise, aí eu começava a tampar o ouvido, passava mal, entrava naquela tontura. E teve uma vez, eu me lembro até hoje, acho que foi uma das únicas crises de quando eu era criança que eu me lembro perfeitamente. Tava tendo meio que minha família costumava se reunir, né, o pessoal, né, tomando cervejinha ali, fazendo churrasco e a criançada brincando. E tinha horas que eu simplesmente pegava e ia pra cozinha ali onde tava vazio e ficava lá. E eu tava passando mal e, cara, eu ficava pensando, por que só comigo acontece isso, né? E eu fiquei até meio hipocondríaco na época, eu tinha o quê, uns 8 anos, porque
eu pensava que assim, meu, eu vou morrer, eu tô com alguma Gente, doença. deve ser horrível você ter todos esses sintomas, essas características de autismo sem saber E que você é não autista. conseguia externalizar Pra isso sua para sua mãe, mãe? Eu falava Você pra minha lembra? mãe, a gente já foi muitas vezes ao médico, mas nunca Nunca teve foi assim fechado. nunca fechou assim antes, né? Um diagnóstico, porque eu não sei, acho que na época não se tinha. Na época os diagnósticos eram tão escassos, Era. Eu falo na época como se eu fosse muito velho, né? Mas acho que isso daí fez o quê? Uns 15 anos, olha só. Porque a matéria em si, né, o autismo, tudo vem a cada agora que a gente tem falado mais sobre autismo, nas faculdades de medicina também, acho que dos anos 2000 e pouco para cá, é que começou a ser mais divulgado e tratado como uma matéria dentro de... Mas na sua infância você não sentiu bullying, preconceito, essas coisas assim, Não, né? senti bastante, tipo, na minha infância infância, não, né? Na minha infância, eu tinha algumas brigas, assim, com os colegas, tinha algumas crises também, birras também, que nem você entendia, nem seus amigos entendiam. que né? ninguém entendia, mas no ensino fundamental ali tive alguns atritos e às vezes, por vezes, era bem rejeitado, não vou mentir, né? Até hoje, é óbvio que, poxa, eu sou um adulto, hoje em dia as pessoas vão olhar e falar assim, não, ele tá mentindo, não... Ninguém rejeitava ele, não, mas eu lembro. Quem bate, esquece. Quem apanha, não, eu lembro. E, só que o ápice mesmo ali, né? Eu sofri bastante nesse período da infância, pro ensino fundamental. Só que o ápice ele foi no ensino médio, né? Porque minha mãe, como eu disse, ela trocou a gente de escola. Eu achava que, pô, ia me adaptar, mas não, cara. Meu irmão se adaptou muito fácil. Ele era criancinha ainda, mas pra ele foi muito fácil arrumar amizade. Pra mim... a sorte que eu tive era que um rapaz lá eu já conhecia, né? Então eu meio que andei com ele um tempinho e depois eu encontrei outros amigos. Mas assim, a gente era o grupo nerd da sala, né? Aquele grupo que sofre bullying, aquele grupo que todo mundo zoa, mas eu era o alvo principal. E você tinha dificuldade de interação, Wallace? Tinha. Eu acho que... De sociabilizar com as crianças... Tinha porque eu era muito bocudo, minha mãe sempre fala isso. Assim, o que eu escutava eu falava, né? Por exemplo, hoje eu não preciso negar, hoje eu falo palavrão sim, né? Quando eu tô estressado, nervoso com alguma coisa, com os meus amigos. Só que aí eu falo porque eu entendo já o que eu tô falando. Naquela época... Você escutava e repetia, falava palavrão. Eu reproduzia o que eu escutava, né? Uma vez eu xinguei uma menina na escola, por exemplo, eu fiquei com raiva dela, xinguei a menina, não vou citar aqui o que eu xinguei porque é feio, né? Mas sem saber o que você estava falando. Mas sem saber o que eu tava falando, assim, e aí foi pra diretoria todo mundo ali, mas eu, pô, era tímido pra iniciar interações, assim, depois que iniciava, era mais fácil, porque aí eu falava sobre o que eu gostava e tudo mais, mas também nunca conseguia manter uma constância de amizade também. Mas você teve uma escola inclusiva? Eu não sei dizer, assim, no ensino fundamental, eu posso dizer que foi muito mais inclusivo do que no ensino médio. Porque pra mim eu costumo dizer que o ensino médio foi um inferno. Só que ainda assim, mesmo no ensino fundamental, tinha bastante professora que gostava de mim, até mesmo porque a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava, então os professores me tratavam super bem. Mas assim, eu acho que se eu tivesse tido mais adaptações no sentido de entender o meu jeito, não é nem assim, material não digo nem tanto, mas entender o meu jeito, assim, as minhas características, costumo citar atipicidades, eu acho que eu teria um desempenho melhor dentro da escola, porque olhando para o passado, né, na época você não percebe, mas olhando para o passado eu vejo o quanto eu era, tipo, agitado com os meus próprios demônios ali. Você tinha mais questões de sociabilidade do que questão de aprendizagem. Isso. Né? Mas você fazia terapia, você começou a fazer terapia depois dos 10 anos? Depois que você teve o diagnóstico? Se eu não me engano, antes dos 10 anos, eu já tinha passado no psicólogo já. Mas aos 10 anos, a minha mãe me levou pela primeira vez. Levou meu irmão também, na época. Só que o foco era eu. Meu irmão, ela levou terapia, mais. Assim, físio, TO, fono...
Psicóloga. Não, quais mais? Psicóloga. Mas não tem também... Psicomotricidade. Isso, aba, essas mas coisas. é que... Né, psicólogo, aba. Tá. Mas é que a psicomotricidade, essas coisas, é mais físio, mais para quem tem questão motora. Acho que não era... Eu até ou hoje... Ou você tinha questões motoras? Então, Normalmente... Isso é bem interessante. Porque na época, eu me lembro... eu não sei muito bem... É como eu disse, né? Eu falei que era aba... Porque hoje o que eu entendo de aba era o que eu meio que fazia ali na época. Depois que eu comecei a frequentar ali a terapia, eu meio que fiz algumas pequenas intervenções ali. E eu me lembro que eu mexia em algumas coisas, era eu e a psicóloga numa mesinha. Eu me lembro, assim, são flashes que vêm na cabeça, assim. Mas eu sinto até hoje muita falta de terapias assim para psicomotricidade, por exemplo. Porque, por exemplo, eu gosto de jogar muito futebol, mas às vezes eu sou meio desengonçado ali. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Eu sou um cara que tudo eu anoto, mas a caneta caindo toda hora. Às vezes é tremedeira, são coisas que, tipo, eu acho que poderia ter sido resolvido desde o início. Mas como não se teve um diagnóstico, né? E hoje você faz alguma intervenção para ajudar? Eu faço terapia cognitiva comportamental, mas ela não é específica para isso, né? Eu confesso que se tem algo que me incomoda muito é a ansiedade, né? E isso me gerou um estresse, assim, enorme mesmo, assim. Eu vivo estressado praticamente no sentido de quando eu tô... Ansioso. Quando eu tô ansioso, meu Deus, é uma coisa terrível, né? Mas eu tomo os remédios e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia eu tô procurando, né? Algo que possa amenizar um pouco, algum tipo de terapia, né? Eu já procurei até massoterapia para tirar toda essa tensão que você sente no corpo, né, por conta justamente do estresse, da ansiedade, tudo comorbidade que vem do autismo. E como foi para você receber o diagnóstico? Para vocês, para sua família? Para você deve ter sido um alívio, né? Assim, agora tudo explica tudo que eu senti, tudo que eu passei. Quando eu descobri que eu era autista, né, que eu sou, né, porque a gente não deixa de ser, eu tive um misto, né, foi um turbilhão de sentimentos, porque... Ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, poxa, eu sempre soube que eu era diferente dos demais pares da minha idade. No entanto, você descobre que você nasceu com algo fora do comum. Então isso é algo que realmente fica se passando pela sua cabeça. E eu me perdoei por muitas situações do passado. Não que justifique tudo, porque autistas são seres humanos, também erram, como qualquer outro. Mas muitas situações das quais eu me martirizei, assim, me martelei, eu acabei me perdoando bastante, porque eu entendi que fazia parte, né, de todo um conjunto social. Por exemplo, as pessoas não me entendiam, eu não entendia as pessoas. Então eu comecei a me perdoar e perdoar também algumas pessoas, porque as pessoas não entendiam, não tinha como as pessoas agir de uma maneira, né? entendeu? Eu não tem como você lidar com o desconhecido. Então, do mesmo jeito que eu era o desconhecido para eles, eles eram o desconhecido para mim. Por isso que acho que é muito mais fácil, né? E para sua mãe? Para minha mãe foi, assim, eu senti da parte dela não uma indiferença, mas eu senti que minha mãe meio que chutou o balde, assim, no sentido de... É isso mesmo. E, inclusive, minha mãe citou algumas palavras que eu até falei, meu, você já sabia de alguma coisa, porque ela citou hiperfoco, ela falou, nossa, o Wallace sempre foi muito hiperfocado em muitas coisas, né? E teve uma vez que a gente estava lá em casa também que ela falou, né? Consultei várias amigas minhas que tinham filhos autistas, falei sobre o Wallace desde a infância e todas elas me confirmaram, entre aspas, né? Eu até brinquei com ela, falei, mas elas não são médicas, né? Mas minha mãe falou, mas elas vivem o autismo, dá para reconhecer os sintomas. E... Aqui nos bastidores você falou pra gente quando você namorava, que a sua namorada falava, então você namorava
antes, assim, de ter certeza que você era autista, e a sua namorada também já cantava essa bola pra você? Tanto ela quanto um amigo meu também, né? Hoje eu só falo com ele, mas na época eu tinha algumas crises perto dela, né? De tampar os ouvidos quando eu escutava um barulho muito agudo, tipo aqueles fininhos, tipo, como eu posso dizer, sinal de firma, por exemplo. Sim. Aquilo ali me agoniava muito. Dentista, com motorzinho. Exato. Tipo, me agoniava muito. Então eu tampava o ouvido e perto da casa dela tinha uma empresa que toda madrugada, cara, soltava um sinal muito agudo e eu ficava agoniadíssimo, tampava o ouvido. Também teve uma crise de nervoso que eu tive que eu mesmo me agredi, foi autoagressão. E olha que esses episódios de autoagressão foram poucos, mas aconteceram na minha vida. Então, a partir dali, né, e também das minhas falhas de comunicação, às vezes ela falava uma coisa e eu não compreendia, ou às vezes eu estava muito hiperfocado em algo, e a partir disso ela começou a desconfiar. E teve um amigo meu também que teve uma vez que a gente estava na rua, que é esse amigo que eu citei, e tinha um carro de polícia parado, né, e tava com aquelas luzes piscantes o tempo inteiro, né? E eu não tenho tanto problema com luzes, mas quando elas são muito intensas, piscando na minha cara, eu fico muito agoniado. E eu fiquei agoniado na hora, tampei o rosto, ele até brincou, falando, pô, tá se escondendo da polícia, mas não, desde criança isso daí acontecia, então... E me conta uma coisa, Wallace, quantos amigos você tem? Você tem muitas amizades? Quais amigos que procuram você para entender e falar assim, Wallace, me conta aqui, o que é o autismo, como eu posso te ajudar? Você tem uma rede de apoio com relação às suas amizades, assim? Namoros? Aí é polêmico, hein? Por quê? Vamos lá. Porque se eu citar o tanto de gente Que se afastou de você. Que se afastou, que eu não gosto, mas não tenho problema em dizer não, eu falo que é polêmico porque... As pessoas assistindo, elas vão falar, olha só que cara falso ali, mas não. Tipo, eu tenho sim, né? Eu tenho, assim, eu não sei, acho que eu tenho uns 5 amigos na mão, contando na mão, assim. Mas todo mundo tem, viu, Alice? Amigo, aquela que você convida para ir para sua casa, são poucos. Isso, mesmo, por né? exemplo, teve o jogo, assim, teve Corinthians e Palmeiras agora na final do Campeonato Paulista, e eu falei com a minha avó antes, falei, posso chamar uma galera aqui para assistir o jogo comigo, porque... eu quero muito assistir esse jogo, tem anos que o Corinthians não é campeão, eu quero ver assistir. E aí minha avó falou, não, pode, tranquilo. Aí se juntou eu com um amigo meu, a gente fez um churrasquinho lá em casa e chamou uma galera, mas assim, veio o quê de amigo? Uns 5, 6, né? Claro, uns 3, 2 trouxeram a namorada e tudo mais, então juntou mais gente. Mas eu tenho poucos amigos mesmo. Tenho muitos colegas, né, mas amigos que... Mas amigos, batem como a Flávia peito. te falou, de entender, de querer, não assim, ir assistir um jogo de futebol, mas conversar, falar assim, viu, me conta como que é você, né, ser autista, o que eu posso te ajudar, um amigo assim interessado na sua vida mesmo, íntima, né, de poder ser um ombro amigo, literalmente. Então, é que você disse pessoalmente, né? É. Porque se for contar nas redes sociais, eu tenho muitos, né? Que pessoas que querem entender ali e me ajudar de alguma forma quando eu tô mal, assim. Porque eu uso, às vezes, meus stories. Não sou muito de ficar desabafando, mas quando eu tô muito mal, assim, eu posto nos stories. Mas eu tenho, sim, amigos na vida pessoal que são pessoas que... Pô, cara, isso aí tá te incomodando, como eu posso te ajudar, né? Que é a inclusão de verdade, né? Sim. A luz te incomoda, eu vou apagar a luz da minha casa. O que você come? Eu vou fazer um jantar para você, você tem seletividade alimentar, você não gosta de legumes, então eu vou fazer uma carne. Você come uma carne? Então isso é incluir, né? Querer estar próximo de você. Quanto a isso, meus amigos, assim, os mais próximos mesmo, já sabem como eu vou agir. Então, por exemplo... sabem como lidar com a se situação. eles vão comprar alguma coisa para comer, né? Por exemplo, esses dias eu tava na casa de um amigo meu que eu sempre gosto de ir para lá e a gente fica jogando um joguinho de carta lá, às vezes se diverte pra caramba lá. Que legal. E a namorada dele, ela pediu uma batata frita e ela sempre veio com... Eu gosto muito de batata frita, mas ela veio com algumas coisas dentro ali, eu não lembro bem o que era. Mas aí eu tiro, e eles sabem o motivo de eu tirar, eles não reclamam nem nada.
tem alguns, por exemplo, uma vez a gente foi sair, eu e alguns amigos, e eles falaram, cara, esse ambiente aqui, ó, você vai se agoniar, né? Melhor ir pra esse aqui. Aí, então, sim, eu tenho e são uns 5, assim. Isso é conta no maravilhoso. E eles são desde a época da escola ou foi depois ou antes, sei lá? Eu posso dizer que 2 são da época da escola. Um deles virou professor e trabalha com crianças atípicas. Então, às vezes, ele conversa comigo bastante sobre isso. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 amigos ali que são da época da escola, que eu tirei do ensino médio. Um deles, inclusive, é até engraçado, porque brigava bastante na época do ensino médio. Já tivemos uma briga, inclusive, por causa de bullying, mas virou meu amigo depois, assim. Pra você ver como as pessoas podem mudar. Eu acredito muito na mudança das pessoas. Hoje se não for, né, eu não vou falar que é o meu melhor amigo, porque senão eu vou criar indisposição com outros. Claro. Mas é um dos meus melhores amigos, assim. E Wallace, assim, quando que mudou a chavinha, assim, que você resolveu estudar psicologia, ser ativista, estudar sobre o autismo? Quando que você falou, não, agora eu quero me entender? Você tá fazendo psicologia por conta do autismo? Então, a minha mãe, ela sempre sonhou para mim e pro meu irmão que a gente fizesse medicina, né? Como eu disse para vocês antes de começar. E assim, eu não vou dizer que tá descartado da minha vida completamente. Não tá. Se alguma hora eu decidir me empenhar para estudar e tentar passar em algum vestibular de medicina, eu vou para cima assim, sem pestanejar. Mas eu decidi fazer psicologia, foi bem depois que bem depois não, né? Acho que foi ali em meados, acho que no primeiro ano de ativismo ainda, né? Eu tenho uns 2, 3 anos, acho que 2 anos. E aí o que acontece? Eu tava fazendo terapia, né? Ainda não tinha página nenhuma. E eu falava pra minha psicóloga, eu falei, cara, eu vejo tantos autistas nas redes sociais. Eu não sei se vocês já estavam nas redes antes dessa época, né? 2022. E eu falava pra ela, pô, tem um monte de autista na rede social falando sobre autismo. Uma das minhas referências, que hoje também é um dos meus melhores amigos, é o William Timura, que eu acompanhava muito ele e até falo pra ele hoje no WhatsApp, cara que me ajuda muito, já me tem uma gratidão enorme. Falo pra ele, cara, eu não acredito que tu virou meu amigo aqui, porque você foi uma das pessoas que eu cheguei na minha psicóloga e falei que acompanhava, né? E eu falei pra ela, acompanho muitos autistas nas redes, o pessoal fala bastante sobre as experiências deles. Aí a minha psicóloga falou, mas por que você não faz isso também? É uma ótima forma de desabafar, não dessa maneira, né? Mas ela meio que quis dizer isso. E aí, como eu já tinha feito bastante gravações, nunca tive problema com fazer gravações, assim, eu falei, eu vou gravar vídeos. E comecei a gravar vídeos para as redes sociais. Só que eu comecei muito ácido, não que eu não seja combativo hoje em dia, só comecei muito ácido, qualquer coisinha, capacitismo ou coisa errada que eu via, eu meti a boca ali pra falar mal e, pô, risco de processo, um monte de coisa. Só que, curiosamente, o perfil foi crescendo, né? O perfil foi crescendo. E aí, quando eu comecei a ter o primeiro contato com crianças autistas, eu lembro que foi até emocionante, porque foram eventos, né? E eu via todas aquelas crianças ali, as mães esperançosas para me ver, e eu não tinha dimensão ainda do que eu representava ali naquela época, né? E aí eu falava, caramba, cara, são tantas crianças, tantos sonhos. Sendo um apoio, exatamente, uma inspiração. E eu sendo uma inspiração para essas mães, cara, que me veem como um autista adulto, e talvez elas nem pensem que o filho delas vão ser como eu, até mesmo porque isso não existe, mas elas podem sonhar com ter a esperança de um futuro melhor. Então, eu vou pegar firme aqui no ativismo e, consequentemente, eu peguei e pensei, cara, eu quero estudar o cérebro humano. A primeira ideia que eu tive foi para estudar o meu próprio cérebro. Eu queria me entender. Eu queria me entender no sentido de, tipo assim, eu queria entender por que eu nasci assim. Eu fiquei, assim, no bom sentido, eu fiquei maluco com as ideias que começaram a surgir na minha cabeça de querer... Pô, eu vou... Um autoconhecimento, né? Autoconhecimento, eu vou estudar o meu próprio cérebro, eu vou descobrir coisas, eu vou virar um verdadeiro cientista da mente. E aí eu decidi entrar em psicologia, já tinha uma nota do Enem, entrei com essa nota e tô até hoje lá fazendo, tô indo pro quinto semestre. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wallace.
Você, durante a infância, tinha dificuldade com atividades da vida diária? Então, por exemplo, colocar um sapato, ou você tinha dificuldade, por exemplo, o João, né? Vou dar um exemplo. Se eu falar, João, atravessa a rua, ele não tem uma percepção aí você vai falar assim, não, mas ele só tem 5 anos. Mas tirando a questão dele ter 5 anos, tá? Se for para passar uma bicicleta do lado dele, ele não tem essa percepção mais aguçada. Um degrau, você tem que estar sempre de olho, porque senão ele vai tropeçar ali, entendeu? Aquilo que a gente estava falando da metáfora, né? Você tinha essa... para tomar banho, para ir no banheiro, ou não, essa... E eu tô te perguntando mais, porque a gente vai... como mãe, tá? Eu tô te perguntando, porque a gente vai querendo imaginar como vai ser o desenvolvimento lá na frente. Hoje a gente vê que uma pessoa autônoma, tudo isso, então a gente fica preocupado com isso. Então, por isso que eu tô perguntando um pouquinho isso da sua infância. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tudo isso que você falou, eu passei, sim. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, quando eu era bem pequenininho, minha mãe até estranhava isso daí também, né? Na verdade, minha mãe sempre soube, assim, que comigo era diferente. Ela sempre soube. Até hoje ela fala que, em comparação com meus irmãos, eu demandei muito mais tempo, atenção, energia. Ela chegou ao limite da sobrecarga mental. Ela fala, ela não mente sobre isso. E realmente eu era uma criança muito difícil, mas eu era difícil porque não sabia o que se passava ali. E aí, antigamente, falava assim, ele é difícil. Ele tinha uma intervenção para ajudá-lo, né? Sim, e, por exemplo, a minha mãe ela foi descobrindo as coisas e aí ela foi adaptando da maneira dela, por mais que ela não soubesse que era, mas ela começava a perceber, tipo, ele não gosta disso, então, né? Aí o pessoal já fala, tá mimando muito, mas não é isso, cara. Hoje se entende que não é isso, né? Mas, por exemplo... Se tá com fome, tem que comer, vai comer o que quiser, né? Aí não é isso, não é que ele tem que comer. Aí a mãe que vai preparar uma coisa diferente, aí os palpiteiros, lá vai ela fazer uma coisa diferente pra ele. Entendo perfeitamente. Até hoje eu sou chamado de frescurento por muita coisa. Isso. Só que hoje eu aprendi, hoje eu não... Você ganhou muitos rótulos, né? Ao longo da vida. E aí essas questões vocês conseguiram ir contornando. Foi. A gente foi contornando, porque, um exemplo, quando eu era criancinha, acho que eu tinha 3 anos, minha mãe me vestia para ir para a escolinha, ela ia trabalhar e deixava eu com a minha avó me levava para a escolinha, né? E aí, o que acontece? Quando a minha mãe ia colocar o meu sapato, ela colocava meia em mim, eu não gostava de meias com linhas soltas dentro, né? Tipo aquelas meias meio muito cheias de linhas, não sei explicar. E aí aquelas linhas no meu pé me agoniava muito. E eu chorava, apertava o pé e minha mãe não entendia, minha avó tentava colocar, não ia. Até que elas foram mudando o formato de meia, até que deu certo. Hoje em dia, é óbvio que eu sei o que acontece, então eu mesmo já... Evito. É um sofrimento... que a pessoa sente, né? E as pessoas que estão de fora acham isso mesmo, que é frescura, ela é louca. E eu acho que principalmente, aí a gente entrando já um pouco na questão do ativismo, né? Com relação àquilo que a gente falou, sem estar no ar, de você ser um autista no nível leve, entre aspas, né? O Wallace que a gente estava falando. E porque o autista severo que ele não é não verbal, que ele, né? É como uma outra deficiência que você consegue ver ali, né? Uma criança, fenótipo, né? Exatamente. E eu acho que é tão difícil você ter uma deficiência que ela não seja aparente. Para a pessoa que você tem. Não é porque senão é isso, você cai naquele rótulo de ele é frescurento, ele é chato, mas toda criança faz isso. Não, ele não come isso. Mas o meu filho também não comeu. Quando ele crescer, ele vai comer. Deixa eu passar fome para ver o dia inteiro, para ver se ele não vai comer. Exato. Então, assim, você acha que dentro da própria comunidade a gente tem essa segregação? Olha, é que nem eu falo para todo mundo, né? Eu tenho muitas críticas à comunidade do autismo.
eu vou tomar muito cuidado aqui para não falar algo que eu possa ser cancelado, mas eu acho uma comunidade muito desunida, acho uma comunidade que falta empatia das próprias pessoas que participam da comunidade para com relação a outras pessoas que participam, porque, por exemplo, tem pessoas que pedem empatia, mas são excludentes com outros autistas, né? E tem autistas que atacam mães atípicas, que é algo que eu não concordo. Eu já fui muito chamado de chaveiro de neurotípico, de cachorro de neurotípico. Como assim? Porque você não tem... Porque eu não é sigo... severo? Não, é porque eu não sigo como é que se pode dizer, né? Eu vou usar um termo político aqui, mas eu não sigo eu não sigo um padrão, a cartilha. Eu não sigo aquela cartilha. Autismo. Eu não sigo isso. Eu sou um cara que, assim, eu cresci nas redes sociais, não foi somente através de polêmicas, mas as polêmicas que eu criei foi justamente por não seguir uma cartilha. Eu, por exemplo, me recuso a atacar uma mãe atípica porque ela usou um termo equivocado, porque ela chamou o filho dela de anjo azul. Cara, desculpa o palavreado, mas eu tô um pouco me fudendo pra isso. Eu quero saber mesmo das crianças tendo terapia, qualidade de vida, dignidade. Eu quero saber de uma mãe Você falou tendo pra de gente apoio. do cordão do ponto- autismo que você não gosta de usar o cordão. É com medo das pessoas capacitistas, falar, você não é autista, tal. Eu geralmente, assim, eu sempre falei sobre isso nas minhas redes sociais, né? Eu posto bastante que eu não uso cordões, né? Uso somente em ocasiões específicas, como, por exemplo, eu estar num supermercado e a fila tá muito, muito grande e eu precisar passar na preferencial, porque eu tenho muita agonia de ficar parado ali na fila preferencial com aquele monte de gente. Tanto é que eu entro no mercado, isso é desde criança, mas hoje em dia parece que piorou com as comorbidades que chegaram, né? Mas eu entro no mercado e já fico apavorado, já começa a suar frio já e aguento. Né? Eu sempre falo, eu tenho que estar anestesiado para me aguentar um supermercado. Gente, é possível que as pessoas fazem isso, né? Usam indevidamente o cordão, usam indevidamente a vaga. Isso prejudica a gente. Indevidamente, exato. Ah, sim, com certeza. Não, né, as pessoas... Eu acho que hoje, cada vez mais, eu espero que as pessoas tenham consciência, né, da importância de que a inclusão, ela parte também Do respeito. disso aí, do respeito, de você entender aquela diferença, aquela situação, né, aquela dificuldade que a pessoa tem para porque ele determinadas coisas. Ter o cordão com 10 anos. E eu acho que é por isso que, assim, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é um dia que tem que se reverberar o ano inteiro, que eu falo, porque é justamente isso. Todo dia a gente tem que refletir, todo dia a gente tem que entender que você não pode parar numa vaga de uma pessoa com deficiência, né? O porquê disso, tal, o respeito, as diferenças. Então, eu acho que isso atrapalha muito. Isso atrapalha, eles, né? E mais, né? A gente tem que acolher a todos, né? A sociedade tem que ser cada vez mais inclusiva e entender, né, que de fato tem pessoas que têm determinadas dificuldades, necessidades e tem que ser respeitadas naquelas suas limitações. Mas uma coisa, Wallace, que você falou e que eu acho bem interessante, a gente até conversou aqui, não sei se você conhece o Guilherme Bara, ele é deficiente visual, tal, também ele fala bastante também sobre diversidade e inclusão. E uma coisa que ele falou que é interessante, e você falou na mesma linha. Eu me recuso a ficar bravo com quem fala, eu sou mãe de anjo azul, né? Ou fala assim, meu filho é especial, tal. Porque pouco importa o que você fala, mas o que você vive na prática, atitude, né? Ela é mãe, eu sou mãe de anjo azul, vou aqui, falo sou mãe de anjo azul, mas eu não tô interessado em compartilhar meu filho nas terapias, nos tratamentos. Eu sou mãe de anjo azul, mas eu levo meu filho nas terapias, eu acolho o filho do outro, eu vivo a inclusão, eu vivo o tratamento, eu vivo, O que importa são as atitudes. É por isso que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu vou, podcast, que eu sou muito atacado mesmo, justamente. Eu tive que excluir Twitter, porque eu fui cancelado ali por conta dessas opiniões. Mas assim, cara, eu não me arrependo de forma nenhuma. Inclusive, eu falo aqui, mães, chamem seus filhos de anjos sim, porque para toda mãe,
o filho é um anjo, mas não é um anjo porque é um santo, porque é o anjo dela, cara. Eu sou o anjo da minha mãe. Vocês são como anjos pra mãe de vocês. Meu filho é especial então... pra mim, o João é especial pra Flávia. Agora, cara, pô, assim, uma coisa é anjo azul, é termo que é equivocado, concordo que é um termo que acabou ali se popularizando de uma forma errada. Você pode falar sobre isso, tudo bem, mas, poxa, é chato você ficar todo dia, toda hora corrigindo alguém em relação a isso. Cara, por que você não pega, ao invés de ficar corrigindo uma mãe que falou anjo azul, por que você não pega e vai procurar uma vaga para essa mãe numa clínica? Por que você não pega e vai procurar vagas sociais? Por que você não vai fazer outra coisa? Mas, pô, tem gente que só vive fazendo ativismo em cima disso, isso é chato, pô. Você vê mãe chorando. Esses dias eu tava num grupo... Que é um grupo meu, inclusive, eu vi uma mãe, cara, aquilo ali me partiu o coração de uma forma que eu falei, cara, e se fosse minha mãe quando eu era criança, cara? A mãe chorando porque o filho tinha comportamentos autoagressivos e bateu nela. Aí eu fico vendo, pai, meu Deus do céu, na internet eu não vou usar o quebra-cabeça. Por quê? Porque o quebra-cabeça é capacitista. Pô, pelo amor de Deus, cara, desculpa, aquela hora eu falei um palavreado, mas tem horas que você... perde a paciência, meu. Exato. Porque você fica pensando assim, tem coisa mais séria acontecendo. Exato. Depois a gente vai lá e discute os termos. E outra também, sou completamente contra você cercear a liberdade das pessoas utilizarem aquilo que elas querem. Acho que se não for algo criminoso, a pessoa pode dizer o que ela quiser. Eu tô com esse símbolo aqui do quebra-cabeça. Isso. Tem gente que acha que impor que tem que ser o girassol. o girassol ou o da neurodiversidade. Não, eu uso o quebra-cabeça justamente para irritar. Você considera o autismo um jeito diferente de ser ou você considera uma deficiência? Considero uma deficiência. É outra coisa que gera muita polêmica nas redes, mas também não tenho medo nenhum de falar. O autismo, ele é uma deficiência não somente para todos os efeitos legais, como também um transtorno, biologicamente, no modelo médico. A vaga hoje em dia de pessoas com deficiência, aquele símbolo tá errado, né? Porque é um símbolo de um cadeirante. Você olha aquilo, você acha que é só cadeirante que pode parar ali. Então, assim, todas as deficiências podem parar ali, né? Eu acho que assim, é muito difícil. Eu acho que tinha outro logo que era... Não, legalmente tem, né, Tem. Wallace? Mas... assim, nos lugares você vai, normalmente tem o desenho de um cadeirante, mas o correto é você colocar as deficiências que tem ali. Exato, né? mas, por Então, exemplo, se cadeirante, um autista parar nessa o vaga, símbolo do autista. você tem a plaquinha. Pode. Inclusive, tem uma questão até, né? Quando você vai atrás da carteirinha para colocar deficiência, para colocar no carro que você tem um autista... Você pode utilizar a vaga, mas desde que o seu filho ou... esteja com você. Não. Que ele tenha uma dificuldade motora, de locomoção, etc., para você utilizar aquela vaga que normalmente essa vaga fica mais perto da porta de entrada de um local, entendeu? Então não significa que todo autista vá poder usar essa vaga. Né? Não sabia. Tanto é que hoje tem a vaga só para autistas também, né? Mas que tenham dificuldade... Não, tem vaga só com o símbolo do autismo também. Não, sim, mas isso demarcando que é para um autista com dificuldade motora. Essa questão aí, eu não sei, vocês podem até discordar de mim, mas eu também eu acho um equívoco, cara. O jeito como essas vagas foram feitas, eu acho que, por exemplo, como é que se fala, cara? Essas vagas exclusivas para autismo, para mim foi populismo puro do sistema e independente de ideologia política, mas eu acho que fizeram aquilo ali justamente para agradar essa parcela da população e angariar votos, porque não faz sentido você ter uma vaga somente para autistas. Tem pessoas com dificuldade de locomoção, com outras deficiências, e essas pessoas acabam meio que se afastando da gente por conta disso, porque a gente acaba que meio que querendo uma exclusividade. Então, assim, eu sou a favor de ter vagas para todas as deficiências, independente de qual for. Né? Agora, sobre essa questão do símbolo, é muito interessante esse assunto que ela puxou, porque eu, particularmente, eu queria muito que tivesse um símbolo universal, né? Que nem ela citou. Mas, é como eu sempre digo, é muito difícil tirar o símbolo do cadeirante, porque enraizou. E Wallace, o que você acha que a gente tem ainda de desafios aí nessa questão do ativismo com relação não só ao autismo, mas às outras deficiências também? O universo PCD, vamos colocar assim. Cara, é muita coisa, hein, cara? Eu acho que
o maior inimigo da gente é o próprio sistema político, e quando eu falo isso, as pessoas pensam que eu tô tomando partido, não é. É que nem o Lucelmo falou num vídeo dele esses dias, você não tem que ligar pro partido, pra ideologia do cara que tá fazendo as leis, você tem que ver se o cara tá realmente fazendo algo pelas pessoas autistas, e eu acho que o maior inimigo da comunidade autista, da comunidade PCD, é o sistema político, porque, cara, você viu o retrocesso que foi a tentada de retirar o BPC, cara. Muitas mães desesperadas ali. Nossa. Eu nunca vi um absurdo tão grande que nem aquele ali. E eu lutei arduamente, recebi pancada de tudo quanto é lado. Ali eu me desgastei. Tanto é que depois que meio que acabou aquilo ali, né? Eu peguei e fui descansar, porque acabou ali em meados do ano novo, basicamente. Aí depois eu fui pra praia com a minha família e falei, eu vou ficar off. Só que eu não consegui. Porque eu tentei ficar off e as pessoas mandavam. São muitas lutas, né, Wallace? A gente teve discussões aí importantíssimas, recentes, como o hall. Que tá sendo votado hoje, exatamente, né? Da ANS. Quantas famílias que dependem de tratamento e, nossa, né? E você inviabilizar a cobertura desses tratamentos. Eu acho que se o STF, acho que é no STF, se eu não me engano, se o STF julgar inconstitucional, a coisa vai ficar muito feia, porque essa lei, ela é muito importante, foi uma luta muito grande, Pra chegar até né, porque a gente já tinha um entendimento dos tribunais anterior de que você deve cobrir o tratamento desde que tenha uma prescrição médica, né, independente do rol. Então, assim, vai ser um retrocesso imenso se a gente ficar dependente de um rol, né? Porque o que acontece? Às vezes um paciente funciona um determinado tratamento para um, mas não funciona para o outro. Você tem que ter uma flexibilidade. E até inserir o tratamento dentro do rol da ANS leva um tempo muito grande. Então a pessoa vai ficar sem tratamento, né? Vai ficar à mercê. Se ela paga o plano de saúde, a função do plano de saúde é segurar, né? O tratamento, enfim. Então, acho que tem muitos entraves ainda com relação a políticas públicas, né, as leis para atender as pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso daí também acaba afetando, né, as comunidades e a questão do ativismo. Aí a gente tem que essa questão cada do rol vez taxativo, mais brigar por mais políticas públicas, né? Direitos, né, e garantias. Essa questão do rol taxativo que você falou, quando eu fiquei sabendo que tinha voltado, eu falei, não é possível, cara. Falei, pô, a gente acabou de sair da luta contra o BPC, contra o retrocesso no BPC, e a gente já vai entrar nisso de novo. Poxa, é que, se eu não me engano, os planos de saúde estão justificando que é inconstitucional ter uma lei que, né, mexa nesses procedimentos. E aí o STF vai julgar se é inconstitucional mesmo ou não. Caso o STF julgue inconstitucional, cara, um tanto de criança autista, crianças com deficiência, crianças com paralisia cerebral vão ser prejudicadas. Vão ser prejudicadas, cara, porque tem muita gente que depende dessas coberturas dos planos de saúde. Poxa, plano de saúde é caro, muitos não entregam um bom serviço, né, para não citar todos aqui. Né? Então, cara, não tem o que dizer, assim, é ruína, é tristeza, né? E é como diz o povo, o rol taxativo mata e mata mesmo, porque muitas crianças vão ficar à mercê. O ano passado a gente teve uma outra questão também com relação aos planos de saúde, descredenciando, né? Famílias com crianças autistas, tudo isso. Então, assim, cada absurdo que a gente hoje vê. Isso, né? E como que você lida hoje em dia? Algumas pessoas falam assim, agora hoje em dia tudo é autismo. E de lidar com essa, né, banalização de falar dessa maneira, e também de ter autistas severos e que falam, ele sim é autista de verdade. Por exemplo, eu sou um cara muito de viver a minha vida, né? No sentido de, tipo assim, eu hoje tenho algumas habilidades sociais que me permitem fazer muitas coisas e simplesmente não me importar mais com esse negócio das pessoas falando que eu não sou autista. Que eu sei que eu sou autista e isso não vai mudar, acabou. Mas antes, né, quando as pessoas falavam isso,
eu ficava muito nervoso, né? Eu partia pro ataque e tudo mais. Hoje eu faço escárnio, eu ironizo, por exemplo, esses dias mesmo eu expus um cara lá no meu perfil porque ele veio falar uma asneira dessas, assim. Então eu lido hoje em dia com escárnio. Eu já falei, cara, teve uma vez que eu não vou citar o nome dessa pessoa porque eu não quero criar aqui desafetos, mas é uma pessoa muito grande na comunidade que postou, nós devemos primeiro educar a sociedade. Mas quantas vezes a gente já não tentou educar, pô? A gente já tentou educar a sociedade várias vezes, não deu certo. A gente sempre fala que, poxa, não é que o autismo está na moda, o número de diagnósticos aumentou porque a medicina e a ciência evoluíram. A gente repete isso todo santo dia e as pessoas não entendem, as pessoas preferem, elas gostam de ser ignorantes. Eu sempre falo que o conhecimento liberta para você não passar esse tipo de vergonha nas redes sociais, mas as pessoas, elas preferem, insistem em continuar nisso. Então, discordo completamente desse modus operandi de, vamos educar e as pessoas vão aprender, porque não vão. As pessoas não querem. Isso com conhecimento liberta. Recentemente teve uma pessoa, também não vou citar o nome, mas estava falando sobre o transtorno desafiador, opositor desafiador. O TOD. É o TOD. E aí ele mostra, né, enfim, a pessoa mostra uma criança num supermercado. Provavelmente aquela criança, pode ser que sim, pode ser que não, vamos supor que ela estava tendo uma crise e depois vem a pessoa interpretando o vídeo falando, na época da minha avó o chinelo rolava, né? Isso daí é falta de educação da família da educação. Então, assim, é triste as pessoas ainda hoje, né? Não terem essa empatia, porque você não sabe aquele contexto, né? Sim. Você não sabe se de fato a criança está tendo uma crise ali, ou se de repente ela se desregulou por algum outro motivo, ainda que ela não tenha um transtorno. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? E você ir nas redes sociais e falar que o TOD é nada, né? Para as famílias que vivem um transtorno... Isso. A pessoa não sabe o que a família está vivendo ali com aquela... Por isso que é importante a gente falar para as famílias que estão assistindo a gente, ficar muito assim, vigilante mesmo na educação dos seus filhos, presente, próximo, ele está atrasado, ele não está falando, ele não come isso, ele não come aquilo. Então, assim, seja os olhos atentos ali, né, para visualizar e não deixar pessoas externas, os palpiteiros, falarem da educação e da relação que você tem com seu filho, né? Fala assim, não, ele não come por conta disso. A gente é chato ter que ficar se explicando toda hora, né? Ele tá fazendo isso porque ele é autista. Se eu não quiser falar, eu também não preciso falar, né? Tipo, ele tá fazendo isso porque ele tem paralisia cerebral por conta disso. E é isso, assim, cada família sabe, né, da sua... das peculiaridades de cada criança. Cada família sabe... o que o seu filho precisa, o que ele não precisa. Esse negócio é mais de se meter mesmo na educação. Esse negócio do chinelo vai rolar. Na época da minha mãe acontecia isso, na época do meu pai fazia isso. Então isso é uma falta de respeito muito grande, até com famílias típicas, né? De você se meter na educação do seu filho. Eu acho também, inclusive, esse negócio de tal coisa, tal comportamento se resolve no chinelo, por exemplo. Eu acho que até com crianças que não são... típicas, né? Exato. Entendeu? Crianças que não são atípicas, isso é muito errado, porque, acho que se eu não me engano, foi o Paulo Liberalessio que falou uma vez, quando você bate numa criança, essa criança não vai aprender, cara, ela vai criar raiva, claro. Ela vai, né, criar um trauma, um certo trauma, e eu concordo muito com ele nessa questão, porque... Olha o exemplo do bullying aí, né? Vamos zoar ele porque ele é estranho, ele é diferente. Pô, o cara não vai mudar o comportamento dele porque você está zoando ele. O cara vai ficar com raiva. E todos somos diferentes. Não vai criar uma você chama nunca vai encontrar ali. Ninguém igual a você, né? Não tem essa possibilidade. É por isso que acontecem muitas coisas ruins não vou citar, assim, de forma muito clara, para não causar gatilho nas pessoas. Mas eu acho que o bullying, ele deve ser muito bem trabalhado nas escolas, né, e deve ser combatido severamente, porque a gente está vendo tantos casos de pessoas que sofreram bullying
E aí depois de 3, 4 anos volta na escola pra cometer atrocidades. Então, tipo assim, não que eu defenda essas pessoas, pelo amor de Deus. A verdade do meu perfil é completamente diferente. Eu sempre prego muito contra esse tipo de atitude e acho que quem faz isso, infelizmente, vai ter que arcar da forma mais severa possível, né? Pra não falar de outra maneira aqui. Mas por que que isso acontece? Nós também temos que entender também, né, que há um histórico no passado dessa pessoa, em que essa pessoa sofreu um bullying muito grande, assim, a ponto dela não aguentar mais e perder totalmente a sanidade, cara. Então, assim, eu não tô justificando, acho que quem faz coisa errada, quem comete esse tipo de atrocidade tem que se lascar mesmo, não defendo, mas também acho que há formas de você prevenir o bullying nas escolas a fins de não acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que a escola também, ela tem um papel importante, porque ela, cada vez mais, ela tem que entender um pouco sobre as questões, né, que levam o bullying, entender sobre autismo e outras deficiências para provocar uma educação ali dentro diversa, né, que faça uma conexão, que as crianças entendam, possam se acolher e se respeitar, né? Quantas crianças também que estão no espectro, depois viram jovens tal, e tem uma depressão profunda por conta de bullying, não é? Que viveram no passado. Então, isso daí, essa questão da depressão tal, é um ponto muito... O Wallace teve, né? Eu tomo medicação para depressão. E é um ponto muito forte, impactante, porque os autistas com um nível mais leve, eles que têm uma cognição, que têm um entendimento, tudo mais, comum, percebem a diferença, a segregação entre os outros colegas, né? Então, isso daí acaba, não é estimulando, mas a criança acaba desenvolvendo uma depressão, depois isso daí tem que ser combatido para que não ocorra quando ele for um jovem, tudo, ter uma depressão, né? Você teve um episódio, Wallace, que te marcou muito, assim, de bullying, capacitismo durante a sua vida, a sua trajetória? Olha, eu acho que o episódio que mais me marcou durante a minha vida foi quando eu estava no ensino médio, né? Não foi bem capacitismo, porque as pessoas não sabiam que eu era autista, mas as pessoas sabiam que eu era diferente e que eu ia reagir de uma maneira bem, né, peculiar ali. O que eles fizeram? Eles tinham uma menina na sala, né? E eu falava bastante com essa menina porque ela tinha estudado comigo no ensino fundamental, né? E ela era uma das garotas, assim, populares da escola e tudo mais. Mas ela falava comigo normalmente, assim, interação normal. Assim, tipo, oi, tudo bem? Como é que tá as coisas? Que não sei do quê. E os moleques lá da escola, né? Os meninos lá do fundão, né? Eu sentava na frente na época. Eles tentaram, assim, tipo, de alguma forma zoar eu com a menina ali, mandando um bilhetinho pra ela no meu nome, né? E aí a menina recebeu o negócio, jogou no lixo e tal. E depois ela veio falar comigo ali. Aí na hora que ela veio falar comigo, começou a zoeirada lá atrás, o pessoal gritando, zoando. Já tacaram papel nas minhas costas também. Então eu sofri bastante no ensino médio, cara. Ali foi o verdadeiro inferno da minha vida, cara. É por isso que eu falo, você tem que combater o bullying, porque, tipo assim, não é todo mundo que vai seguir a vida que nem eu segui, assim, no sentido de, tipo assim, eu vou superar isso, eu vou transformar a dor em uma reinvenção. Tem gente que vai pender para um lado de, assim... Revolta, né? Revolta, e tem gente também que vai se atentar contra si mesmo, então... Você ressignificou tudo isso, né? Abrindo a sua rede social, falando sobre isso, sendo ativista, estudando. Você está de parabéns, Wallace. Literalmente... Você pegou a sua dor e transformou ela, e ajudando muitas famílias e muitos pais e inclusive muitos autistas. Se você pudesse dar um recado para algum autista, jovem autista, ou para uma mãe, para as famílias que estão esperando seu recado. Que recado você daria? Cara, falar sobre isso, né? Bate bastante uma emoção, não vou mentir. Eu me seguro pra não chorar porque... Fica à vontade, a gente pega o lencinho. Aqui a gente chora mesmo, quase todos
Eu me episódios. seguro pra não chorar porque eu sou um cara que, por conta das coisas que aconteceram comigo dentro da própria comunidade, eu me afastei bastante do ativismo, né? Mas teve um evento que eu fui, recente, inclusive, que foi na comunidade, inclusive, era uma escola pública, né? Eu não recebi nada por esse evento. As pessoas perguntam se eu recebo por eventos. Não recebi nada por esse evento. Eu fui de muita boa vontade. E, cara, quando eu cheguei lá, eu vi muitas crianças carentes, muitas famílias carentes. E, assim, muitas famílias que me viam ali como um símbolo, assim, cara, caramba, eu tô tendo acesso ao Wallace. E pra mim também era uma coisa esquisita, porque eu nunca me acostumei com isso de, não vou dizer assédio Famoso. de fama, né? Mas, tipo, eu nunca me acostumei com esse negócio de ser uma inspiração, ser um símbolo. Eu entendo que isso aconteça, obviamente, mas eu nunca me acostumei. Mas quando eu olhei aquele povo ali, eu falei assim, olha, cara, é necessário ter gente, mais pessoas ainda lutando. Então, o recado que eu daria para autistas que estão me escutando, né, vou fragmentar os recados para autistas. Eu faço um apelo, né? Lutem, continuem lutando. A vida é difícil, eu sei disso, mas tem algo que eu aprendi, é que nós temos uma enorme capacidade de apanhar mesmo da vida assim, cair e se reerguer, levantar. E o que as pessoas querem, as pessoas ruins, é que nós venhamos a receber pancadas e ficar no chão. Então, eu apelo, eu imploro para que mais autistas falem nas redes sociais de forma consciente, respeitando as mães. Eu quero conciliação entre mães, autistas e profissionais, porque eu acho que esse é o único caminho, né? As pessoas pensam que por eu ser um cara combativo, eu vou ser aquele cara agressivo, chato, ignorante. Não, eu quero um caminho de conciliação, porque eu acho que esse é o caminho perfeito. E para as mães atípicas, eu queria deixar um recado em especial, porque sempre que eu falo da minha mãe é muito difícil, né? Porque a minha mãe, para mim, ela é tudo na minha vida, né? Eu costumo citar duas frases muito importantes para minha mãe, que, com todo respeito à crença alheia, eu não acredito muito em vidas passadas, mas se houvessem vidas passadas, eu queria que minha mãe fosse minha mãe todas as vidas, para sempre. E eu queria que minha mãe fosse eterna, né? Porque o dia que minha mãe partir, assim, caso ela né, parta antes de mim, né? A gente nunca sabe como é o futuro. Eu vou sofrer muito, cara, porque a minha mãe, ela é um alicerce para mim. Esse é o maior medo, com certeza, das mães atípicas. De todas as mães. De ir embora, e agora como que vai ser meu filho? E me bate uma certa... você fica sem falar, porque falar da mãe é difícil, mas eu sei que muitas mães hoje pensam, eu falo que amo meu filho e ele não me retorna. O autismo é um amor sem retorno, o autismo Não abraça. é um amor sem palavras, não abraça, mas não é bem assim. É em gestos, em pequenos gestos, a sua criança, às vezes, ela está demonstrando que te ama. Em pequenas atitudes, a sua criança demonstra que te ama. Às vezes, a sua criança, não falando, ela está demonstrando que te ama, porque ela está te escutando. E eu queria falar isso para as mães, porque eu passei isso com a minha mãe, tipo, de eu me arrepender de não ter falado mais vezes para ela Então que eu olha amava ela. aqui e dá um recadinho para sua mãe, para sua mãe agora. Cara, Como ela se chama? Scarlett. Scarlett, seu filho tá aqui declarando seu amor por você, hein? Cara, o que eu falaria pra minha mãe, assim, me desculpa por tudo o que eu já fiz de ruim. Eu sou um ser humano, eu erro também, mas obrigado por tudo. E meu único arrependimento na vida, de tantas coisas que eu já cometi, de equívocos, eu acho que não tem nada relacionado com amigos, não tem nada relacionado com outras pessoas, é com você, que eu acho que eu poderia ter dito que eu amo você mais vezes. Então, se essa gravação puder ficar marcada para sempre, sempre escute ela. E toda vez que você precisar escutar que eu te amo, é só assistir aqui o Vozes pela Inclusão. Wallace, deixa eu te falar uma coisa como mãe. Um filho não precisa pedir desculpa para a mãe. A mãe entende tudo que o filho faz e é um amor incondicional. Você pode ter certeza que você não fez nada de errado para sua mãe.
né? E ela deu o melhor que ela pôde para você. Eu tenho certeza que ela fez o melhor possível naquele momento. Se o diagnóstico foi tardio ou não, foi o que ela tinha ali, né? Foi o que ela pôde fazer. E agora é isso, essa gratidão que você está demonstrando para ela, isso eu tenho certeza que é o melhor dos mundos para ela, né? Com certeza, você pode ter certeza, Wallace, que o amor da mãe é pela mãe, é da mãe pro filho, ele cobre tudo, em qualquer lugar. É gostoso ouvir um eu te amo? É gostoso, mas às vezes o eu te amo vem, como você falou, em gestos, né, num cheiro, num olhar. Não tá perto, mãe, tá precisando de alguma coisa? Aí a gente demonstra que também ama. E é isso aí. Agora você tá mais velho, tem um outro olhar, você é um estudante de psicologia. Então, a vida, ela é assim mesmo. A gente tá aqui para aprender e, ó, você não falou, mas agora dá tempo de falar tanto eu te amo, mãe, bom dia, mãe, boa tarde, te amo. Que não falam, né? Então, isso pode ser uma questão para a mãe, mas isso que ele falou. Ele foi falar com 3 anos, então, assim... Não, tem os autistas que não são verbais, mas eu acredito como mãe, né? Isso é o meu sentimento de mãe. Que o meu filho veio falar tarde também, né? Veio falar 4 anos. Nossa, na hora do banho que eu tava ali com ele, a gente sente, né? Então, a conexão. Sente a conexão. E Wallace, como que você imagina o futuro da inclusão para as pessoas autistas? Olha, eu acho que a gente tem um caminho bem árduo para pavimentar, né? Mas é como eu sempre digo, a luta é árdua, nunca há de cessar, né? Um dia eu não vou mais estar aqui, vocês também não vão estar, mas o nosso trabalho é para que mais pessoas possam, né, continuar construindo esse caminho, e eu espero estar vivo para ver a inclusão acontecer de verdade. Acho que vocês também. O que é inclusão para você hoje? Para mim, inclusão é você gerar acessibilidade para as pessoas, né? Porque a sociedade julga tanto a gente, fala que nós somos incapazes, que nós não conseguimos fazer isso e aquilo, mas eles ignoram também o fato de que nós temos dificuldades, limitações, e a sociedade impõe barreiras para a gente, né? Nós que somos autistas, né? E até mesmo, cara, as mães, às vezes, elas são impedidas de fazer coisas cotidianas por conta da sobrecarga de precisar estar ao lado do filho o tempo inteiro, né? Como te falei, aquele filme que eu assisti, a mãe trabalhando o tempo inteiro e preocupada com a criança. Então, cara, eu acho que o que falta é acessibilidade, mas eu vejo com o assunto autismo crescendo, por mais que apareçam muitos oportunistas, né? A gente sabe disso, mas também aparece muita gente boa, né? E eu espero que um dia, se eu parar de criar conteúdo, se um dia eu parar de lutar, eu vou ficar velho uma hora. Não vai parar, a gente não pode parar. Eu vou ficar velho. A voz da inclusão precisa propagar e a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha até as pessoas se conscientizarem. A gente não vai parar. E o filme que o Wallace falou é Os Dois Hemisférios de Lucas, né? Isso, Luca. Isso. Então quem quiser assistir Esse é o filme para é levar o lindo. lencinho. O Wallace, o pessoal que quiser entrar em contato com você, quiser conversar com você, quiser contratá-lo também para mentorias, palestras, ir na escola, falar um pouco sobre o tema, como é que eles entram em contato com você? É só ir lá no @WallaceDelira, né? Que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, né? Porque eu até peço desculpa às pessoas quando eu demoro para responder, porque às vezes é muita gente. Mas é só entrar lá que a gente conversa. Tem lá o meu contato, meu e-mail, tem tudo. Eu respondo as pessoas o máximo que eu posso, né? Tem a minha clínica também que as pessoas procuram bastante, que é a Singularmente. E eu sempre estou procurando responder as pessoas e atender as pessoas. Eu acho que esse é o sentido de fazer ativismo, né? Acho que, o mínimo que o meu público me ofereceu, não só a fama, mas o meu público me ofereceu ser uma inspiração para várias pessoas. Tem uma história curiosa, vou falar rapidamente aqui. Quando eu era adolescente, a minha mãe perguntava qual era o meu maior sonho, né? E eu juro pra você, cara, por incrível que pareça, eu falava pra ela que o meu maior sonho era deixar um legado. Só que na vida, né? Só que eu nunca imaginei que esse legado fosse ser construído justamente através do autismo, uma condição que eu nasci, né? Então eu acho que eu tô construindo isso muito bem. Se eu continuar nesse caminho,
Eu acho que O vai dar legado tudo que certo. você sonhava, você já tá. Eu acho que já foi realizado já, porque muitas pessoas já foram ajudadas, independente de eu parar ou se alguém me destruir nas redes. Assim, eu falo isso porque rede social é difícil, meu. É. Mas enfim, eu acho que já está construído o legado, a história já está feita. E é construir ainda mais, porque como ela disse, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, né, para, sei lá, colher no futuro, né? Wallace, a gente adorou a presença de você aqui. Continue seguindo seu coração, sua intuição, seu caminho, sua verdade, seja você mesmo. Continue no seu ativismo aí, Isso. com a causa, né? A gente tem que... Você, né, e todas as pessoas que foram... que estão aí no espectro, as famílias, né? Que estão, a gente tem mesmo que buscar os nossos direitos, né, garantir benefícios para os nossos filhos, enfim, para as pessoas que estão no espectro, obviamente para todas as pessoas que têm deficiência, que precisam de algo a mais, como direitos, enfim, garantias. Continua a sua caminhada, que ela é muito bonita, você está fazendo muito bem e a gente ficou muito feliz de trazê-lo aqui. Eu especialmente fiquei muito comovida, assim, sensibilizada, porque eu espero que também um dia meu filho possa estar aí protagonizando, né, trazendo mensagens de esperança para outras famílias. Não, Você falou em legado, eu também espero também. Meu filho não é autista, ele tem paralisia cerebral, mas eu fiz um livro para ele, que é o legado dele. E eu espero também que futuramente ele esteja falando sobre a vida dele, a infância, os amigos, as pessoas que ele conviveu com deficiência. Isso é muito importante pra gente. Meio que assim, pegando o gancho no que você falou, né, sobre legado, um último recado que eu gostaria de deixar para as pessoas, né, eu sei que nem todo mundo possui a mesma crença do que eu, né, mas tem um versículo bíblico que eu gosto muito, porque ele é a base do meu ativismo, né? Que é o versículo de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que eu gosto muito desse versículo? Porque eu acho que nós temos que agir com verdade, com convicção, e principalmente, né, lutar pelo aquilo que nós acreditamos. Ela hoje é a voz do filho dela, você hoje é a voz do seu filho, então vocês não estão lutando para serem a voz dos seus filhos, vocês são vozes dos seus filhos momentaneamente, porque vocês querem que um dia eles venham a ter voz. E o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas nunca deixem de lutar, continuem lutando, falem cada vez mais sobre autismo, vocês que são autistas e estão com receio de criar conteúdo, mas querem criar, criem conteúdo, tomem essa coragem no tempo de vocês, para que vocês possam ajudar outras mães atípicas também que estão chegando agora na comunidade. Falem, não tenham medo de errar, porque nós precisamos de vocês. Nós estamos passando por uma escassez de ativistas e nós precisamos dessas pessoas. E também queria pedir para os meus seguidores aí, né, para seguir a página do Vozes pela Inclusão, se inscrever no YouTube também. Também queria agradecer a Janaína, a Flávia pelo convite, foi muito especial estar aqui, e a todo mundo, né, que faz parte, que transforma o podcast em algo tão bonito. Eu espero voltar aqui daqui a um tempo. Claro, você está convidado quando você quiser. Vocês com 60, 70 mil seguidores. Uau, amei. Amém. Obrigada, Wallace, obrigada por ter vindo, foi uma honra. Obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Se vocês gostaram, se não, tenho certeza que vocês gostaram, compartilha, se inscreva no canal, envie para todas as famílias atípicas que vocês conhecem. Isso mesmo, segue o Wallace, segue a gente, o Gabriel, segue lá, Gabriel Menino Sorriso, já estou fazendo propaganda de todo mundo aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Wallace, obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Tchau.